Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para poder falar sobre o gnosticismo, tá? Mais propriamente dito, sobre o docetismo e vamos ver como se implica e aplica essas doutrinas na nossa vida hoje e no que pode mexer na nossa crença como cristãos. O docetismo foi uma doutrina cristã antiga que surgiu principalmente nos séculos 2 e 3 e que foi considerada uma heresia pela igreja primitiva. A palavra docetismo vem do grego dokel, tá? Que significa parecer ou aparecer. A principal crença dos docetistas era que o corpo de Cristo era uma ilusão, irmãos. Imagine isso. Ou uma aparência, e não um corpo físico real. Para ele, Jesus era puramente divino e não poderia ter se contaminado com a matéria, que era vista como má e corrompida. Só que os docetistas acreditavam só que se os docetistas acreditassem que isso realmente era uma verdade, isso teria algumas aplicações na nossa vida como cristã. Porque quando vamos lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso de 17, você vai ver Paulo, toda essa passagem aqui, Paulo vai estar tratando sobre isso. Porque nenhuma passagem que foi escrita na Bíblia, ela foi escrita aleatoriamente para estar ali registrada, não. Ela foi escrita com um propósito. E qual o propósito que Paulo acrescentou essa passagem do capítulo 15 a carta aos Coríntios? Porque eles estavam tendo uma crença errônea, mais ou menos parecida com essa dos docetistas. Ele vai dizer: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. No verso 20, ele vai dizer assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, eles acreditavam que a matéria era profundamente corrompida e má. Era má. Mas o espírito do homem era bom. Eles tinham essa dualidade. Só que o homem, ele não é só matéria. O homem é corpo, alma e espírito. Quando essas coisas se separam é porque o homem morreu. Mas o corpo é... O corpo não, o homem é corpo, alma e espírito. Então os docetistas, eles tinham uma visão de que toda a obra de Cristo, que o corpo de Cristo não era um corpo verdadeiro. Era apenas uma miragem, parecia, era um corpo meio que metafísico. Eles tinham essa visão. E isso aí implicou em várias problemas dentro da igreja primitiva naquele tempo. Um dos profundos propagadores dessa doutrina foi Marcião, tá? Do docetismo. Mas nós podemos ver que esse tipo de crença é totalmente errônea. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Hoje em dia existem pessoas que ainda pregam isso, tá? Que Jesus, sim, tem crenças ainda que Jesus não veio em carne, não encarnou. Era apenas um espírito evoluído. Então, qual é a implicação disso? O apóstolo Paulo já estava dizendo aqui. Porque assim como por um só homem entrou o pecado, por um só homem também entrou a graça. Porque como o pecado entrou por Adão, ele tinha que sair também por um da mesma espécie.
Por que Deus ele se transforma? Se ele se transforma não. Por que Deus ele encarna para que pudesse expiar os nossos pecados? Porque naquela época existiam muitas pessoas que faziam sacrifícios de animais para expiar os seus pecados. Mas todos os meses, todas as vezes que eles pecavam, tinham que expiar os pecados. Todas as vezes. Mas o sacrifício de Cristo, como ele fez o sacrifício por nós, e ele era da mesma espécie que nós, o sacrifício dele foi de uma vez por todas. Entendeu? Não precisa outro sacrifício. Porque Jesus, e a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós não podemos dizer que Jesus era 100% Deus e 50% homem. Não. Jesus era 50% Deus e 50% homem. Não. Jesus era 100% Deus e Jesus era 100% homem. Se não fosse assim, ele não poderia expiar os nossos pecados. Mas como foi assim, a Bíblia vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então isso aí mata todo o docetismo. Quando alguém te disser que Jesus Cristo era 50% Deus e 50% homem, está errado. Ele era 100% Deus e 100% homem. Quando alguém te disser que Jesus era só Deus, que aquilo ali era uma invenção, essa doutrina está errada. Quando te disserem que Jesus era um Deus menor, essa doutrina também está errada. Então, nos dias de hoje, temos algumas religiões ainda que falam que Jesus foi um Deus menor, tá? E essa vai ser a nossa próxima aula, o demiurgo, tá? O demiurgo vai ser a nossa próxima aula, o Deus menor que os gnósticos acreditavam existir. Então, fique na sua cabeça uma coisa: leia o capítulo 15 de 1 Coríntios, e leia também Romanos capítulo 5, do verso 12 ao verso 21, e vai te esclarecer melhor, tá? E não deixe ninguém te enganar. Jesus 100% Deus, 100% homem, tá bom? Na próxima aula vamos falar sobre o demiurgo, tá? O demiurgo, que é uma das crenças do gnosticismo, que hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que acredita dessa forma. Um grande abraço, um forte abraço a todos.